Então a Nômade Cósmica pergunta: que tal uma surpresa de cunho fantástico em um livro que se pensava realista? Havia pista desse fantástico, porém pensa-se primeiramente que foi uma viagem. Nômade, você tem que tomar cuidado. Porque justamente aí é a surpresa que vem do nada. Então, se você vai vir com uma surpresa fantástica, realmente tem que ter tido dicas de que aquilo era possível. As dicas podem ser sutis, mas elas têm que existir. Porque você, do nada, né? Ah, tá, você tá numa história de, sei lá, de detetive, uma investigação criminal, um assassinato serial killer e de repente aparece um ET. Não é uma surpresa boa. Né? É uma surpresa. Não bom. Então, se você vai enfiar um elemento fantástico, né? Uma coisa sobrenatural, uma virada no tempo, qualquer coisa, tem que ter a dica antes de que aquilo é possível, né? Então, essa é uma das coisas que você tem que tomar bastante cuidado. A surpresa tem que estar fundamentada na história. Ela tem que vir de elementos que você forneceu. Se você forneceu o suficiente, ok. Mas você tem que ter certeza de que você forneceu o suficiente, tá? A personagem age de forma inconsequente e meio irresponsável. No final é revelado que ela tem uma doença com uma possibilidade real de morte em breve. Isso explica as atitudes anteriores. Será que cola? Pode ser. Você tem que ver se a sua personagem vai estar agindo de forma consistente. Em geral, pensa ao contrário, né? Pensa, ela tem essa doença e ela faz isso e isso. Você tem que ver, alguém com essa doença pode fazer isso? É razoável? Com medo de morrer, a pessoa pode fazer isso? Aí você tem que dar uma pesquisada para ver se isso é verossímil, né? Se isso cabe dentro das circunstâncias que você dá. Se não couber, aí de repente você tem que mudar um pouco as circunstâncias. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu não sei o que ela faz, eu não sei que doença ela tem, né? Mas tem que dar uma checada, né? Veja em ordem. Você pode até checar com leitores, pode perguntar para as pessoas, você pode pesquisar se alguém com medo de morte chega a fazer um negócio assim. Se alguém com essa doença chega a fazer o que quer que você tenha colocado ela fazendo. Dá uma checada para ver se isso é possível. E o pessoal, muita gente falando do Game of Thrones aqui, viu, galera? Todo mundo detesta o final. Sim, porque justamente o final não é consistente com a história. Inventaram, né? Ainda que o autor tenha dado... ele foi consultor da série. Então não inventaram totalmente fora do que ele fez. Mas, de certa forma, inventaram para caber dentro da televisão. Então, levaram a série para um lugar que acharam que seria mais interessante para uma série televisiva. E ninguém gostou, né? Aparentemente, essa criação para a televisão não foi tão bem pensada quanto o resto da série, que foi um pensamento literário, né? Que foi um pensamento consistente dentro dali do universo que o George R.R. Martin tinha criado. Então, realmente... Tem que tomar... Esse lance de surpresa, gente, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, vejam a regra. Tem que ser algo que a história deu, consistente, e tem que ser melhor do que o leitor ou o espectador esperaria. Essa é uma regra muito boa. Então, se ele esperava, sei lá, X pessoas se tornar o rei daquela série, tem que ser uma pessoa mais interessante, mais bacana, mais legal, mais chance para se tornar, se não for aquele que eu esperava, tá? Então, se tem uma coisa armada para acontecer, digamos, o Brandon Sanderson, que a gente comentou aqui outro dia, algumas dicas que ele dá, ele tem uma série que chama Misfits em inglês, na qual ele começa assim, com aquele grande clichê que é a pessoa que é preparada, a escolhida, né? É um fulano que é o escolhido para herdar as capacidades, ser o guardião. Nossa, como isso é clichê, né? Um clichêzão da fantasia, o cara que herda... É o escolhido. Exatamente, né? Os poderes... The Chosen One. Exatamente. Aliás, é um abuso. Esse clichê enche o saco, né? Mas o que ele faz? Ele faz a pessoa escolhida morrer no começo.
Então, isso é uma boa quebra. Porque aí desestrutura tudo. Esse que ia nos salvar morreu. O que nós vamos fazer agora? É um bom começo. Então, quando você pega um clichê e vira, muito bem. Mas você tem que aí entregar uma coisa melhor. Então, quem entra no lugar do escolhido tem que ser mais interessante, no fim das contas, ser mais capaz e fazer mais coisas do que se esperaria daquele ali, heróizinho inicial, né? Então, sempre a substituição tem que ser melhor, mais impactante, mais interessante. Não pode tirar aquilo e dar um negocinho fraco, que é o que aconteceu, na opinião de muita gente, no Game of Thrones. Né? Ó, Débora aqui falando, eu sou boa para adivinhar viradas, daí fica sem graça. Quando uma história realmente me surpreende, eu guardo o livro. E veja, Débora, a maioria dos leitores de determinado gênero, eles são assim, que nem você. Então, quem está escrevendo no X gênero tem que tomar cuidado, porque o que tem de leitor que já leu muito livro e já cheira de longe em teoria, a surpresa, né? Assim, ó. Então você tem que ser muito esperto. O autor que esteja escrevendo um gênero, ele tem que ler também. Ele ou ela lê bastante para justamente, eis aqui mais uma dica, ver qual seria a expectativa provável do leitor com aquilo que foi dado. E aí fazer diferente. Então, você está contando uma história, está desenvolvendo uma aventura. Isso aqui está com cara de que vai aparecer aquele amigo fiel que vai vir com a informação. Está com cara disso? Então, eu vou fazer o amigo que vem com a informação que não serve, ele não é fiel. Então, você troca. Isso aqui está se desenrolando de um jeito que essa fulana aqui vai se apaixonar pelo cara e sei lá o quê. Então tá com jeito disso? Então eu vou fazer essa fulana aqui, não vai se apaixonar por ele e ainda vai mandar ele embora e não vai querer saber dele e eles vão brigar até o fim da história. Pronto. Então, um dos jeitos de você evitar de ser previsível é justamente isso. Você se colocar no lugar do leitor, um leitor que é muito habituado com aquele gênero, e você lê a sua história e dizer, isso está indo para tal lado, eu como leitor percebo que isso vai acontecer, e aí você, de propósito, leva para outro lado. Então você dá um desenvolvimento diferente, você puxa o personagem para outro lado, você faz o acontecimento e para outro lado. Foge do esperado, foge do clichê. Clichê, gente, ele só serve para ser explodido. Não execute clichês, porque você entedia o leitor que já tiver lido bastante daquele jeito. Olá, eu sou a Laura Bacelar. Eu presto vários serviços no mercado editorial. Eu ajudo autores a tirarem dúvidas com consultoria, eu faço mentoria para quem quer escrever livros de não ficção e eu faço leitura crítica com viés editorial. Se você tiver interesse, veja os meus dados de contato aqui abaixo desse vídeo.